Olá! Nesta aula, nós vamos falar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino regula o ambiente corporal através de uma rede de comunicação química. Junto com o sistema nervoso, as glândulas endócrinas produzem hormônios que controlam e que coordenam muitas funções do nosso corpo. O sistema endócrino inclui o hipotálamo, a glândula pineal, também chamada de epífise, a glândula pituitária, também conhecida como hipófise, a glândula tiroide, a glândula paratiroide, o timo, as glândulas suprarrenais e o pâncreas. Então, vamos lá! Segundo Val Capelli e Gasparetto, no terceiro volume da coleção Metafísica da Saúde, as glândulas endócrinas simbolizam o princípio vital que gera o estado de ânimo. Nas palavras dos autores, elas formam uma espécie de sistema propulsor da vida, criando condições orgânicas adequadas para a execução das nossas vontades. Elas manifestam o que sentimos no nosso corpo, proporcionando condições para que nós possamos realizar as nossas escolhas. Elas transformam a energia dos nossos corpos sutis em substâncias hormonais para o nosso corpo físico. E ao fazer isso, elas geram condições biológicas no nosso organismo que sejam compatíveis com o que sentimos. Então, como podemos notar, a doença é a manifestação de algo que está acontecendo em um nível mais profundo do nosso ser. E as glândulas endócrinas têm muito a ver com isso. E são as terapias holísticas que atuam nessa área, evidentemente em paralelo com a medicina convencional, já que o seu domínio é o corpo físico. Vamos começar pelo hipotálamo. O hipotálamo é uma glândula que atua como elo de comunicação entre o sistema nervoso e o endócrino. É o centro cerebral mais importante para a coordenação de comportamentos essenciais para a manutenção da espécie. Ele mantém a temperatura corporal e organiza comportamentos como alimentação, acasalamento e agressão. Além disso, o hipotálamo ele regula a liberação de hormônios da glândula pituitária. Vamos agora para as suprarrenais. As glândulas suprarrenais são regidas pelo chakra básico, que nós vamos ver em outro módulo. Na visão de Val Capelli e Gasparetto, simbolizam a postura ousada e desbravadora. O funcionamento das glândulas suprarrenais garantem que tenhamos predisposição, proatividade para realizar as atividades que nós precisamos colocar em prática. Se ela funcionar mal, não podemos contar com esse impulso ativo e realizador, com essa energia para fazer o que precisa ser feito. Na concepção de Claudia Renville, no livro A Metamedicina, temer muito pela nossa sobrevivência ou pela sobrevivência dos nossos familiares, nos estressarmos muito por não saber por qual caminho seguir, o que fazer, isso pode afetar as nossas glândulas suprarrenais. Na visão de João-Marc Villanova-Pujol, no dicionário bioemocional, os problemas nas suprarrenais podem se dever a um sentimento de estar perdido, fora do grupo ou não se sentir vigoroso o bastante. Passemos agora para as gônadas. As gônadas ou glândulas reprodutivas são regidas pelo sacro e são as principais fontes de hormônios sexuais. Segundo a metamedicina, o rancor, o ódio, a culpa, os ciúmes, a paixão, o orgulho e a cobiça podem afetar o funcionamento das gônadas e afetam também as partes líquidas do nosso corpo, como o sangue e a linfa. Além disso, a metamedicina relaciona as gônadas com as tiroides. Nesse sentido, é comum que pessoas com problemas nas gônadas também apresentem problemas na voz, nas vias respiratórias e na tiroide e vice-versa.
De acordo com Villanova, no dicionário bioemocional, os problemas nas gônadas podem estar relacionados com um sentimento de perda, geralmente a perda de um filho, seja esse filho real ou seja simbólico, ou pode estar relacionado com o medo de perder algo importante. Passemos para o pâncreas. O pâncreas é regido pelo plexo solar, que é o chakra que administra as emoções, os desejos e a mente. O pâncreas simboliza a capacidade de expressar e integrar o amor dentro de nós e a nossa capacidade de acessar as emoções desconfortáveis, mas sem com isso gerar sofrimento. Está relacionado também com a alegria de viver. Para a metamedicina, as emoções mal digeridas afetam o pâncreas. E se essas emoções se prolongam, a pessoa fica triste por achar que é impossível mudar as coisas. Então, ela pode desenvolver um quadro de diabetes. Segundo a Cláudia Henfer, a tristeza pode vir de um sentimento de inutilidade, de medos profundos, de um sentimento de culpa ou de uma situação que a pessoa não aceita ou para a qual ela não vê nenhuma saída. Esse excesso de emoções acaba sobrecarregando o plexo solar e pode afetar o sistema digestivo, o cardiovascular e o nervoso. E de acordo com o dicionário bioemocional, a fúria não digerida ou a fúria dirigida a familiares podem causar problemas no pâncreas. Passemos para a próxima glândula, que é o timo. Como já vimos em outra aula, o timo é o centro do amor e está intimamente ligado ao sistema cardiovascular através da sua fusão energética com o coração. O timo também garante a defesa do nosso organismo, além de fazer parte do sistema endócrino, ele faz parte também do sistema imune. Lembra? Na interpretação apresentada no dicionário bioemocional, os problemas no timo têm a ver com um conflito de defesa no seio familiar, quando retiraram da pessoa as coisas que eram essenciais para ela. Pode ser também, como vimos em outra aula, uma negativa da pessoa amadurecer ou essa dependência da proteção materna o tempo todo. E segundo uma interpretação atribuída a Louis Hay, que a gente encontra no dicionário de biodescodificação, os problemas também têm a ver com a sensação de ser atacado ou de que alguém quer nos machucar. Vamos para a próxima glândula, que é a tireoide ou tiroide, que é uma glândula em forma de borboleta localizada na parte frontal do pescoço e é regida pelo laríngeo. Secreta hormônios da tireoide, cuja função é regular o metabolismo do nosso corpo. Na interpretação da bioneuroemoção, o simbolismo da tireoide pode ser proveniente da necessidade de adaptar uma atividade em um tempo maior ou menor, dependendo da situação. Já segundo Val Capelli e Gasparetto, a glândula tireoide simboliza a nossa liberdade de ser quem a gente é, expressa nossa habilidade de mobilizar nossos recursos para conquistar o que nós queremos na vida. Além disso, ela simboliza uma espécie de operador que faz a mediação entre o sujeito e o ambiente, que integra o conteúdo interno com o meio externo. Então, quando uma pessoa tem dificuldade para expressar seu mundo interior no seu ambiente, ela pode sofrer de hipotiroidismo. Ela idealiza muito e concretiza bem pouco. Ela não age com objetividade e nem é prática. Já a pessoa propensa a sofrer de hipertiroidismo pode apresentar sentimento de rejeição e intolerância. Ela pode não ter consideração por si mesma.
Ela pode ser instável emocionalmente, apresentar um humor e uma conduta que ficam oscilando significativamente, ou seja, fica super animada para fazer alguma coisa e começa imediatamente. Mas, como ela é desorganizada e impaciente, ela deixa tudo sem terminar e no momento seguinte ela se sente rejeitada, triste e carente. Já Lise Bourbeau, no livro Obedeça Seu Corpo, explica que no hipertiroidismo a pessoa pode buscar provar algo para alguém ou fazer com que esse alguém a ame. Esse é o objetivo. Ela exige muito de si mesma e exige muito dos outros. Ela pode ter medo de não conseguir agir rápido o suficiente, tem medo de ficar com as mãos atadas. Então, só que acontece que suas ações não são baseadas numa motivação adequada. Já no caso do hipotiroidismo, a pessoa tem certeza de que não é rápida o suficiente para conseguir o que deseja. Não está em contato o suficiente com o seu eu quero. Bem, vamos falar da paratiroides. A paratiroides ou paratireoides também são regidas pelo chakra laríngeo. Na visão de Valcapelli Gasparetto, as paratiroides simbolizam a crença na gente mesmo e a nossa segurança interior. Resumindo, a fé. São esses os atributos que garantem que a paratiroides funcionem bem e mantenham as funções biológicas ligadas a elas em equilíbrio. Por outro lado, sentir-se ser incapaz de cumprir com as expectativas ou se sentir sobrecarregado pelos acontecimentos podem afetar o funcionamento da paratiroides, segundo o dicionário bioemocional. Passemos para a glândula pituitária ou hipófise. Fica na base do cérebro e consiste em duas partes com funções diferentes. A área posterior armazena os hormônios que o hipotálamo fabricou. A região anterior é uma glândula que secreta hormônios que ativam diretamente alguns órgãos ou estimulam a formação de hormônios em outras glândulas do sistema endócrino. E é por isso que a glândula pituitária também é conhecida como glândula mestra. De acordo com Valcapelli Gasparetto, a pituitária executa funções similares a uma usina transformadora de energias captadas do ambiente. Essas energias são captadas, misturadas com o que nós já temos no nosso interior e são examinadas pelo nosso ser. Esse exame é uma atividade realizada pela glândula pineal. Os autores explicam que, enquanto a pineal atua como uma espécie de antena captadora das energias da nossa alma, a pituitária fusiona a energia interior com as energias do meio. Ela age como uma gestora das nossas forças internas e das condições do meio para permitir nossa manifestação no plano físico. De acordo com a metamedicina, os problemas ligados à pituitária muitas vezes são o resultado de um desequilíbrio dos nossos pensamentos. Lise Bourbeau, diz que através da pituitária nós podemos reconhecer a importância do eu sou. E qualquer problema nessa glândula sugere um bloqueio entre o mundo material e o mundo espiritual. Acontece quando a pessoa rejeita a parte divina do ser humano, especialmente a própria parte divina. Se trata de uma pessoa que se considera pequena demais. Passemos para a última glândula, é a glândula pineal ou epífise, e segundo a visão metafísica de Valcapelli Gasparetto, possui a natureza de ser, a natureza do ser e o estado elevado da nossa consciência. Eles explicam que a pineal simboliza a nossa capacidade de estabelecer metas e tomar uma direção na vida. É aquela região no nosso corpo na qual reside o foco central da nossa consciência, da nossa lucidez. Seria uma espécie de referência do nosso
eu superior, o centro da manifestação das forças espirituais, que é a vontade. Para a metamedicina, a pineal corresponde ao corpo espiritual e, segundo Liz Bourbeau, os problemas na glândula pineal costumam surgir em pessoas que possuem habilidades psíquicas, mas têm medo de usá-las. Mas pode se manifestar também em uma pessoa que força ou forçou demais o desenvolvimento dos seus dons psíquicos. Bem, como você, não sei se você notou, mas nas últimas duas glândulas eu não falei com que chakras elas estão relacionadas. É porque não existe um consenso para saber qual glândula está relacionada com o chakra coronário e qual com o chakra frontal. Essa é uma discussão para uma outra oportunidade. E nós falaremos sobre isso durante o módulo dos chakras. Então, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula. Até lá!